Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia? Bem-vindos ao canal Dani Delanos, bem-vindos a mais uma história aqui no nosso mundo gringo. Se você tá chegando agora, não se esqueça que aqui embaixo no box de informação tem a playlist, o link que vai te levar na playlist com todas as histórias que já passaram pelo canal. E se você gosta das nossas histórias, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Deixa aquele comentário legal aqui para nossa Alice, tá bom? Bom, vamos lá à história de hoje. Dani, a história que eu vou contar é a que a minha mãe me contou. Ela conheceu meu pai no noivado de uma amiga. Eu acho que ela achou que meu pai era muita coisa para ela, pois a minha mãe tinha uma deficiência física na perna, paralisia infantil. E ele, honestamente, era um homem muito bonito. Não sei se foi atração física, pois a minha mãe, apesar de ter esse problema, ela era muito bonita. Só sei que ali o destino poderia ter colocado a mão, sério, ela disse. Porque se ao menos ela soubesse que o destino preparava para ela, eu acho que ela teria evitado tudo. Ah, minha amiga, quem dera se a gente conhecesse um homem ou que seja na nossa vida, uma situação na nossa vida que tivesse um manual de instrução ali, um enredo do que fosse acontecer, se tivesse lá, olha, se você for nesse caminho vai ser assim, quem dera, né? Infelizmente a vida não é assim. A gente tem que usar a nossa intuição e aprender com os nossos erros, né? Que é isso para isso que a gente tá aqui. Bom, eu não sei exatamente o ano que ela se casou, mas ela namorou 2 anos e se casou com ele. Se dedicou à casa, ao trabalho. Por sinal, o problema físico da minha mãe nunca foi um obstáculo para ela. Logo ela ficou grávida do meu irmão, achando que ali seria um conto de fadas. Ia ser mais que perfeito, mas não foi. O destino iria rasgá-la ao meio sem nenhuma distinção. Ela mal sabia o destino. Mas, nossa. Gente, peraí. Tô sem óculos. Mas mal ela sabia que o destino estava, né? Que ela ia passar por situações muito fortes. Bom, ela me contou que desde o namoro ela via meu pai mentindo ao pai dele e à mãe dele. Mas os pais dele sempre cobriam as burradas dele, falando ao filho mais velho, para que não, que é o meu tio, né, para que não dedurasse o irmão. A frustração da minha avó era que ela tinha perdido um filho, então ela se sentia insegura. Acho que com tudo. A minha avó e meu avô se casaram com diferença de idade grande, ela 35 e o meu avô tinha 18. Pois é, parece história de filme, mas é real. Ele seguiu o coração quando conheceu a minha avó, prometeu cuidar dela, enfrentou a família e por amor se casaram. Bom, a minha avó trabalhava na casa dos outros, ele tirou ela da casa que trabalhava e casou-se com ela. Então tiveram o meu tio e o meu pai. Antes do meu pai, tiveram um filho que morreu. Não sei bem nas circunstâncias, mas isso deve ter mudado algo dentro da minha avó, pois a dor trouxe alguns sentimentos que nós nunca iríamos entender. Bom, mas voltando à minha história, né? Acho que ela achou que estava fazendo certo. O que ela quis dizer aqui, gente? O pai dela fazia lá as cagadas, né? E os avós, no caso, sempre passando a mão na cabeça do pai dela. Bom, mas infelizmente eles não souberam ensiná-lo a ser responsável e assumir suas atitudes. Meu pai, bem no início do casamento, ele era até um cara legal. Mas depois a minha mãe começou a ver os sinais. Mas acho que ela queria dar uma chance à sua história. Meu pai chegava bêbado e drogado, querendo dinheiro a todo custo. Nessa época, ela morava no quintal dos meus avós e do meu tio. Era um inferno. Pelo jeito que minha tia conta, era horrível. Uma vez ele trancou a minha mãe e meu irmão dentro de casa e levou a chave.
até que meu tio ouviu ela gritando e foi lá para socorrê-la. Ele roubava gasolina de vizinhos, ele acabou com um carro do meu tio e várias outras coisas que ele fez. Ela me contava que salgava o bife e escondia no... Ela me contava que salgava o bife e escondia no meio das roupas para ele não comer, porque ele vinha na fissura e não deixava nada para minha mãe e para o meu irmão. Ah, escondia comida do pai então. Meu tio resolveu que não dava mais para ficar ali com a sua família, pois a vida de todos, por causa do meu pai, virou um tormento. Meu avô então vendeu a casa e resolveu dar a cada um sua parte. Deu para o meu pai a parte dele. Ele teve cabeça para dar à minha mãe, pois ele sabia que se desse ao pai dela, né, ele gastaria tudo com drogas. Foi aí que eles, meu pai e minha mãe, foram morar em outro lugar, mesmo com ele dando trabalho. Bom, aos 6 anos de idade do meu irmão, ela decidiu acabar com esse sofrimento, mas foi aí que ela descobriu que estava grávida. Ele odiou a notícia, passou alguns meses brigando, chutou a barriga dela. A minha mãe acabou perdendo os bebês, que eram gêmeos. Triste e desolada, ela não contou a ninguém. Dani, minha tia, cunhada dela, nem sabia que isso acontecia. Contei a ela esses dias e ela ficou chocada. Ela engoliu seco o choro. O médico disse a ela que ela jamais engravidaria novamente, pois o corpo não aguentaria. Seria de alto risco outra gravidez. Ela ficou tentando se recuperar do episódio e tomou uma decisão que largaria então meu pai. Meu irmão já tinha 7 anos e eles poderiam viver em paz. Bom, um dia ele chegou doido, fissurado, agarrou a minha mãe e a estuprou, tá? Foi aí que minha mãe ficou grávida de mim. Vocês imaginam a cabeça dela, né? Então, segundo ela, a mãe já estava decidida a ir embora, o menino já tinha 7 anos, vou largar esse homem, não aguento mais. Aí o pai estupra a mãe, porque sem consentimento é estupro, e engravida da nossa Alice. Bom, por mais que fosse difícil chegar ao imaginar, né, todo esse sofrimento, ela se mudou para perto do meu avô. Naquela época era muito difícil se comunicar com o pai. Meu avô era machista, pernambucano e bravo, e achava que casamento era para sempre. Mesmo que o homem errasse, era para ficar junto para sempre. Mas ela precisava contar para o meu avô, né, para ter o apoio dele. Então ela contou tudo que ele fazia até a gravidez. Surpreendentemente, o apoio veio dele. Bom, a minha avó, eu lembro que ela me amaldiçoou na barriga da minha mãe, mas minha mãe estava certa do que queria para ela e não se importava se a luta fosse grande. Meu avô chamou meu pai e falou para ele nunca mais tocar na minha mãe, né? Pois senão ele ia arrumar um problema. Minha mãe trabalhava na casa de família para sustentar ela e meu irmão. Ela era uma lutadora. Ela trabalhou grávida e a gestação era de risco. Então a minha mãe, com 2 meses, quando a mãe estava grávida, 2 meses dela, teve que parar de trabalhar e passar o resto dos 7 meses deitada. Bom, ela teve que tomar algumas atitudes. O médico disse que ela teria que decidir entre ela ou eu. Ela decidiu por mim e escolheu 2 padrinhos para mim, que são os meus primos. Ela com certeza que eu nasceria sem ela. Mas a vida é cheia de surpresas. Quando nasci, minha mãe sobreviveu, pois acho que Deus queria que nossa história fosse maior. Bom, quando cheguei em casa, minha avó pediu perdão à minha mãe, dizendo que eu era netinha dela, porque a avó tinha amaldiçoado, lembra? Passei até os 5 anos com a presença dos meus avós. Eu era a neta preferida deles. Depois disso, minha infância ficou muito difícil sem eles. Eu sempre usava roupas usadas, às vezes a gente não tinha mistura em casa e muitas vezes nem pão. Na escola, bilingue, sei lá, ela tinha um apelido que eu não entendi o que é bilingue, porque ela usava óculos. Eu não tinha pai, né? E assim por diante,
mas ela sempre era taxada de alguma coisa na escola, tá, gente? Mas eu sempre fui uma criança que acreditava em milagres e eu tinha esperança. Sempre fui sorridente apesar dos problemas. O tempo andava e minha mãe encontrou um cara que ela se apaixonou. Ele tinha 3 filhos. Agora ela falou, mordam o Rivotril. E ela ainda foi buscar os filhos dele enquanto ele trabalhava e levou as crianças para nossa casa. As crianças nem sabiam quem era minha mãe. Gente, tem umas histórias, cara, muito loucas. Então a mãe dela, pelo que eu entendi aqui, a mãe conheceu lá o segundo marido, né? Os filhos nem conheciam, ele tinha 3 filhos, os filhos nem sabiam o que estava rolando e ela foi lá buscar os meninos para levar para casa, tipo, ó, vão lá para minha casa, imagina, né? Bom, agora éramos 5 crianças e 2 adultos, só Jesus. Pois bem, passamos alguns anos juntos no perrengue, ele era um bom padrasto, mas para minha mãe, ele metia chifre adoidado nela. Pensa numa mulher que foi chifruda. Então, essa mulher foi minha mãe. Resumindo, minha mãe amava ele demais e assim que saiu a separação dela com meu pai, ela pediu que ele se casasse com ela, mas ele não quis. Mais uma vez ela tomou uma outra atitude e mandou ele embora. Então voltamos a ser só nós 3. Mas sei que ela sofria, ela não deixava aparentar, mas ela o amava. Ela sabia que mulher só sofre até onde quer. Meu irmão já era mais adolescente, queria me controlar em tudo, queria ser meu pai. Quando respondia a minha mãe, ficava do lado dele, e isso eu não achava justo. Ela aproveitava para me xingar e falar que eu era... mas aí, pô, tô até agora achando sua mãe legal, aí sua mãe fica jogando na sua cara que você era filha de um estupro. Tenha paciência, né, mãe? Isso me machucava demais. Ela jogava a frustração dela em mim. Meu irmão me batia demais, meu corpo ficava marcado. Quantas vezes minha mãe passava remédio em mim e eu tinha medo de chamar a polícia, pois eu pensava que, né, como que eu ia ficar sem irmão e sem mãe? Meu pai, desde que nasci, ele vivia na rua. Pediu a conta do emprego porque ele queria ser livre. Ele não dava R$1 pra gente, né? Bom, ali decidi entrar na igreja, pedir a Deus que tirasse minha vida. Pois, sinceramente, Dani, era muita coisa para uma criança aguentar. Apesar de eu amar minha mãe e saber da luta dela, me doía demais ouvir as palavras dela, que eu era filha do estupro, e doía demais eu apanhar dela e do meu irmão. Mas eu não tinha coragem, sabe, de contar a ninguém. Então ninguém também vinha me socorrer, né? Resolvi tomar um monte de remédios e tentei me matar. Mas os remédios só fizeram eu dormir 2 dias seguidos. A dor era demais por dentro, mas fui vivendo aquilo tudo. E sempre acreditando dentro de mim que aquilo um dia passaria. Eu sempre me apegava na palavra de Deus. Bom, por volta dos 14 anos arrumei um namorado, mas eu sentia que aquilo não era pra mim. Ele era um embuste. Terminei, mesmo gostando dele. A vida continuava difícil. Meu pai, morador de rua, sempre vinha nos visitar, mas eu sempre fugia, pois minha mãe nunca escondeu que eu deveria ter medo dele. Aliás, eu tinha pavor do meu pai. Mas sabe quando eu fui fazendo assim, ela foi ficando mais velha, ela falou que ela resolveu confrontar o pai dela, porque quando ela viu o pai dela, normalmente ela saía correndo. Aí um dia ela perguntou pra ele, você dorme tranquilo? Saber que a minha mãe tem problemas e 2 filhos pra sustentar? Você dorme a noite toda tranquilo? Ele me respondeu com indiferença que sim, que dormia igual um bebê. E que ele não tinha problema nenhum com isso. Aí ela fala que ali ela realmente viu quem era o pai dela. Ela até tentou, né, se aproximar, mas não tinha como. Mandei ele embora, disse que nunca mais queria vê-lo. Em casa eu continuava não tendo ambiente mais saudável, né? Mas era o que eu tinha.
Minha mãe fazia tratamento no Hospital das Clínicas, saía de casa 3 da manhã, chegava 3 da tarde. A gente passou por muita dificuldade financeira. Ela estava recebendo um auxílio que era muito pouco e mal pagava as contas. Eu tinha vontade às vezes de comer uma maçã, mas eu nem ousava pedir, pois eu sabia a situação. Às vezes eu queria um pão fresco, mas não tinha, né, Dani? Era caro. Meu irmão tinha começado a trabalhar, mas minha mãe tentava me dar um futuro. Apesar de tudo, eu entrei num curso de informática. Era época das salas de bate-papo. Ali entrei numa sala evangélica. Comecei a falar com um moço de Minas. Ele falou a localidade, me deu vários dados dele e batia. Ele ligava em casa e falava com a minha mãe e pensei, quem sabe esse será o meu príncipe. Nossa, coitada de mim, caí do cavalo. Toda sexta-feira eu gastava dinheiro com passagem só para falar com o mulambo. Ele me mandou uma foto e eu mandei uma minha e uma carta. Eu não me lembro o conteúdo, mas assim que ele recebeu, o amigo dele entrou na sala e disse que viu a minha foto, que eu era muito gata e que o amigo dele tinha namorada. Eu choquei, né? Eu sei que eu não sou nenhuma florzinha no jardim, mas ali meu mundo caiu. Porque ela era uma menina, né, gente? Assim, eu até entendo. Ela vivia num mundo paralelo, assim, né? Ela ouvia várias coisas aí da mãe dela, apanhava do irmão, não tinha um dinheiro pra nada. Então eu acho que quando, assim, essa menina conhece um rapaz que ela acha aí que é o príncipe da vida dela, e de repente fala, esse cara tem namorada, ali tudo que ela estava sonhando, que com certeza, né, ela já estava sonhando, como várias outras aqui, mas que eu já falei que isso é um erro, que é casar, que é sair de casa, que é ter uma vida melhor, e nem sempre isso acontece, né? Bom, então, falou lá que o cara já tinha uma namorada, tá? Bom, eu não acabei nem entrando, mas assim, ela, gente, o cara falou, mas ela também nunca nem perguntou pro menino lá que ela tava conversando. Eu não entrei mais na sala de bate-papo, fiquei com desgosto. Passaram-se 2 domingos e eu mal imaginei que o meu príncipe chegaria. Eu fui num casamento com 2 amigas no sábado, conhecemos uns rapazes que falaram pra gente ir na igreja deles no domingo. E a gente foi, passou o culto e eu estava do outro lado da rua quando um grupo de meninos se aproximou. Um rapaz olhou pra mim diferente, eu olhei pra ele como se fosse algo físico, sabe? Ali meu coração ficou a 1000, né? Acho que foi a 200 batidas por minuto. Bom, resumindo, a partir dali ficamos juntos. Hoje eu estou 14 anos casada com ele, temos uma filha linda, passamos muita coisa juntos. Ele sempre ficou do meu lado tentando sarar as cicatrizes. Ele sempre ficou horrorizado com o que meu irmão fazia comigo. Hoje eu falo que graças a Deus eu soube escolher o pai da minha filha. Ele é um ótimo pai, mas eu acho que meu final poderia ter sido outro. Eu não guardo mágoas da minha mãe, tudo foi resolvido, não julgo as atitudes dela, sei que ela tentou o melhor que ela pôde, né? Não quero guardar mágoas do passado, eu acho que sempre fica algo que é pra gente aprender, a crescer. Minha mãe ficou solteira 18 anos depois do embuste e sobreviveu. Passou o tempo e descobrimos um câncer de pulmão, ela ainda ficou viva 4 meses. Eu sofri demais, sabe? Ela era meu chão, minha força. E Deus a levou faz 6 anos. Mas eu fiz de tudo, cuidei, amei. Sempre falo que minha mãe não era perfeita, mas a minha também não foi uma exceção. Também sei que ela fez o que ela pôde por mim, que ela me amou, né, o tempo que ela tinha. Eu via ela se moldando, se tornando uma super avó. Pena que ela foi cedo demais. Meu pai continua na rua há 32 anos. Não é falta de ajuda não, tá? Muitas pessoas tentaram ajudá-lo, mas ele não quis. Meu avô, pai dele, esqueci de falar, só foi me registrar quando nasci. Não tivemos convivência. Mas um mês antes dele partir, nos encontramos, ele me pediu perdão e ficou tudo certo entre a gente. Meu irmão tem um filho lindo, que por sinal é a minha cara.
Ele vive um casamento infeliz, até apanha da mulher. Sabe aquele ditado, tudo que vai e volta? Tipo, ele batia na irmã, hoje ele apanha da mulher, né? Bom, o embuste de quando tinha 14 anos, né, que ela conheceu, acho que lá, Dani é um cara que não quer saber de trabalhar, tem 2 filhos, vive na casa da mãe. Aquilo foi um livramento de Deus pra mim. Bom, essa é a minha história resumida. Espero que as meninas tirem algo de lição. A gente só fica num relacionamento abusivo até onde a gente quer, né? E ali ela fala isso pela mãe dela, tá, gente? Que ela viu que a mãe, assim, não se permitiu ficar num relacionamento abusivo, foi a luta, né? Sejam independentes, não deixe que seus filhos maiores judiem dos menores, né? Não joguem na cara dos seus filhos coisas que vocês viveram, pois não faz bem a ele. Com a maturidade, aprendi que não devemos jogar filhos contra pais. Isso não tem necessidade. O que ficou no passado, ficou no passado. Dani, agradeço desde já. Um beijo pra você. Gente, a história dela, eu acho que tem 2 pontos aí pra gente falar, né? Ela, aqui, na verdade, é mais a história da família dela do que dela, né? É tipo, realmente, a mãe dela, que bom que mesmo, né, com uma deficiência, que a gente sabe que às vezes as coisas ficam um pouco mais difíceis, mesmo com 2 filhos, a mãe dela resolveu sair de casa, mesmo que aquela época, né, o pai, você viu que o pai da mãe achava que casamento a mulher tinha que ficar mesmo apanhando, mesmo tinha que ficar, não, mas a mãe foi lá, tomou a decisão de sair fora desse casamento. Então, que bom que a mãe dela fez isso e mostrou pra ela também que não se deve ficar dentro de um relacionamento abusivo. Depois do 2º casamento foi a mesma coisa, né? Apesar da mãe amar lá o cara chifrava, a mãe falou, não, peraí, vou ficar sozinha, não precisa de homem então, né? Eu também penso assim, pra me trazer dor de cabeça é melhor ficar sozinha. Então eu acho que isso ela quis dizer, tipo, que ela aprendeu que ela também não queria um relacionamento abusivo na vida dela. Ela poderia ter sido, talvez, uma menina que quisesse casar com o primeiro que apareceu para sair de casa, como nós já vimos várias meninas aqui, mas que bom que ela conheceu lá um cara legal e tá casada com ele. Aí ela fala aqui uma parte muito importante que eu acho. Realmente, gente, não deixa assim seus filhos maiores espancar os menores. Primeiro, né? Bater, espancar, isso aí não vai educar filho seu. Pode ter certeza disso. Então converse, né? Sente. Eu sei que às vezes é difícil, a pessoa tá com milhões de problemas, né? Imagina, você chega em casa, você não tem o que dar para comer pros seus filhos, você ainda vai ter lá, sentar e conversar. A gente sabe muito bem que não é assim que funciona, né? A gente fica lá num desespero, a gente quer dar o melhor para os nossos filhos, mas eu acho que a violência dentro de casa também só atrapalha, tá? Só atrapalha. Bom, e uma coisa muito importante que ela fala aqui, que eu já falei várias vezes no canal. Cara, o seu filho, ele não tem culpa do que você viveu com o pai dele. Aliás, quem escolheu o pai da criança aí foi você, não foi o filho. Então pare de jogar o filho de vocês em problemas que vocês têm, igual a mãe. Vivia jogando na cara dela que ela era vítima de um estupro. Ok, é horrível? É horrível. Se você pegar a força, ser estuprada e ficar grávida. Mas que culpa, não, do marido, né? Então assim, que culpa a menina tinha? Você imagina você crescer ouvindo que você era fruto de um estupro. Não deve ser legal. E muitas mães, muitas vezes por raiva do pai, da criança, por indignação, elas realmente acabam, sim, jogando muita coisa na cara dessas crianças. Ai, seu pai não presta, ai, você é igual ao seu pai, você é um preguiçoso, ai, você não sei o quê. Parem com isso. Quem escolheu a história de vocês foi vocês. A criança não tem nada a ver com isso. Então é uma dor muito grande para uma criança ficar ouvindo algo desse tipo, tá bom? Então eu acho que sim,
Você tá certa, isso não tem que acontecer. Bom, gente, essa foi a história de nossa Alice de hoje. Eu tenho certeza, Alice, que sim, que vão tirar algo da sua história, sim, porque duas coisas muito importantes que você falou aí. Eu acho que dentro de casa as coisas ela tem que ser resolvida com respeito, não com violência. Violência ela só gera mais violência, né? E a segunda coisa que eu acho bem legal que você falou bom, a sua mãe também nunca aceitou um relacionamento abusivo, que é ótimo, porque, né, naquele tempo, né, as mulheres aceitavam mais, se calavam mais. E então é isso, tá bom? Um beijo pra você, um beijo aí pro seu marido. Acho que você tem um filho, né? Acabei de ler, gente, tô doida. Um beijo pra você, pro seu marido, pro seu filho. Fiquem com Deus. E lembrei agora do seu pai, né? Que pena, né? Mas as pessoas, elas realmente tem horas que elas não querem ser ajudadas e não tem o que fazer, né? Se a pessoa não quer ser ajudada, ela não quer. É uma pena. Ele tá 32 anos morando na rua, né? Se você tem 32, então desde praticamente que você nasceu aí, que seu pai mora na rua. Gente, não é fácil não. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!